Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulso 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu aos 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Diante da incredulidade, diante da dureza do coração, diante da ressurreição do nosso Senhor, nós estamos unidos a Cristo, vendo a realidade que cada um viveu. Nós temos aqui os testemunhos dos apóstolos, que nós temos a graça de ler, porque nós presenciamos na palavra. E a palavra viva, o testemunho, a tradição passou isso de boca em boca até chegar para nossos ouvidos por escrito, mas antes era anunciado por palavras. E esse anúncio com autoridade. O que é ter autoridade? É você anunciar a palavra vivendo. Esta palavra é o que Jesus fazia. Então você tem que pedir perdão, falar que tem que pedir perdão, você tem que perdoar. Se falar que você não pode adulterar, você não adultera. Se falar que não pode roubar, você não rouba. Se falar que você não pode mentir, você não mente. Porque você perde a autoridade e você tira o crédito de quem pode acreditar. Mas uma coisa importantíssima, querido irmão e querida irmã, se você já experimentou de tudo isso, da fé, de acreditar em Jesus, conheceu o teu Senhor, e você começa a caminhar, a abandonar Jesus por causa de um contra-testemunho de alguém que caminha com você na igreja, para mim isso é desculpa de quem não quer seguir Jesus. Porque eu tenho uma resposta para mim e para você que talvez já aconteceu isso. Ame você a Jesus Cristo. Ame você. E quando você ama Jesus Cristo, você vai viver o que Jesus está pedindo aqui. Anuncie o Evangelho. Anunciar o Evangelho, meu irmão, não precisa você ir lá na frente no lugar de um pregador. Não precisa você ir lá no lugar do padre. Não. Anunciar o Evangelho é lá com a tua esposa, com o teu filho. É anunciar no local do teu trabalho. Anunciar o Evangelho é anunciar onde você estiver. E aí eu digo para mim e para você, o contra-testemunho é só quem está com pecado explícito, que todo mundo está vendo, e todo mundo está falando, e esse aí é um contra-testemunho, é onde que muitas pessoas ficam olhando e deixam de seguir Jesus por causa disso, ou aquele que diz que segue Jesus, mas na realidade não segue, né? Porque acha desculpas para seguir o Senhor. E isso também se chama falsidade. A pessoa é falsa, porque, não, eu sou cristão. Você é cristão? Você vive o que Cristo te pede? Você vive o que Cristo quer de você? Será que você vive os sacramentos? Você comunga? Você foi batizado? Você viveu ali a tua fé? Mas você demonstra isso com autoridade? Você dá bom exemplo para o seu filho ou sua filha? Será que lá no futuro você vai poder dizer para o teu filho assim, você tem que ir à igreja todo domingo à Santa Missa? Ou você vai dizer para o teu filho, não bebe que isso faz mal, e você é um cachaceiro, um pau d'água, como diz, né? As palavras, está aí, irmão, é esse o contra-testemunho, que nós temos que deixar diante de Deus a nosso anúncio do Evangelho com o nosso agir, e parar de ficar olhando a vida dos outros e viver com Jesus o meu amor. Quando eu faço isso, eu paro de ficar com ignorância, eu paro de ficar cuidando da vida dos outros, que os outros estão vivendo com Jesus. Deixe eles viver a vida deles, porque eles vão prestar conta diante de Deus. Mas viva você com autoridade, viva você anunciando o hoje. Anuncie, Jesus disse para todos, anuncie
o Evangelho, anuncia a palavra. E todos que são batizados e crismados, todos nós somos convidados a anunciar a palavra de Deus. Sabe, irmãos? E o verdadeiro anúncio é aquele no dia a dia. É no teu agir, no teu falar, no teu proceder. Parar de ficar falando mal dos outros. Parar de ficar criticando os outros. Mas viver no teu coração o amor com Jesus. Nós temos que fazer isso na nossa vida. Então, quando eu compreendi isso, um olhar diferente na minha vida, que antes eu tinha muitas críticas no meu coração. E eu comecei a compreender que todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecado, todos nós buscamos estar na presença de Deus, aquele que quer Jesus, mas se eu começar a cuidar dos outros e não cuidar de mim, eu vou viver esse amor. Ame você, Jesus Cristo. E eu vou entender o que está dizendo hoje na explicação do nosso diário bíblico. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão que os discípulos recebem do Cristo ressuscitado. Contudo, antes do envio missionário, Jesus aplica uma correção em seu pequeno grupo, censurando a incredulidade e a dureza do coração, pois ainda não entendiam a ressurreição. Todos os dias o Senhor Jesus nos envia a sermos evangelho vivo nas muitas realidades que vivemos. No trabalho, nos estudos, na família ou na vida comunitária, somos convidados a pregar o mistério da ressurreição. Ainda que fiquemos cansados, não podemos perder a nossa fé, nem deixar de enxergar e escutar a Cristo, que convida a sermos testemunho em toda a realidade. Queridos irmãos, com esse ensinamento, nós compreendemos que todos nós somos convidados a pregar o Evangelho. Somos todos convidados no trabalho, no estudo, na nossa comunidade. E aí quando você pega o Evangelho e você pega aquela passagem que Jesus fala assim: quanto que você tem apontando um dedo para o seu irmão, tem 5 apontando o dedo para você, o que significa essa palavra? Ou o que significa testemunhar de Jesus? Será que testemunhar é só eu ler o Evangelho ou eu viver o Evangelho? Porque escutar, todo mundo escuta. Né? Tem uns que entram aqui e saem aqui, que é a passagem lá da sementinha. Um cai num terreno duro, outro cai num terreno pedregoso, outro cheio de espinhos. Mas o terreno fértil é aquele que ouve e coloca em prática a palavra de Deus. Esse é o testemunho vivo, meu irmão. Esse é o testemunho que nós temos que anunciar. É a tua vida. Eu erro. Não é eu ser uma pessoa perfeita, sem pecado. Não. É eu entender que eu vou lutar contra o pecado até a minha morte. Porque nós estamos nesse mundo para vencer o pecado. E que jeito que eu venço o pecado? Vencendo o meu eu. Não é vencendo o irmão. O irmão ele vai olhar para mim e conseguir enxergar a graça. Quando isso acontecer, glória a Deus. Quando o irmão ficar olhando para mim e conseguir enxergar só meus pecados e ficar me condenando e condenando Jesus por causa de mim, isso dói no nosso coração. Nós não queremos isso. Eu quero que o irmão olhe para mim, mas olhe para mim que eu estou olhando para Jesus. Olhe para mim que eu estou lutando contra o meu pecado. Olhe para mim que eu sigo Jesus Cristo, mas eu quero ter uma mudança de vida. E quando a pessoa conseguir enxergar minha mudança de vida como um testemunho e isso ajuda ela, glória a Deus. Eu fico feliz por isso. Eu fico muito feliz por isso. Mas se a pessoa olhar para mim, ver só meu testemunho e só elogiar, mas a pessoa não tem mudança de vida, não tem sentido, meu irmão. Então por isso que eu estou falando para mim e para você. Ame você a Jesus Cristo. Ame você a Jesus Cristo. Porque o meu testemunho pode edificar a tua vida. Mas o meu contra-testemunho pode também ser motivo de desgraça da tua vida se você pegar isso como desculpa para se aproximar de Jesus. Mas ame você a Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração e fale assim: Senhor, eu quero anunciar o Evangelho hoje. Eu quero anunciar o teu Evangelho dentro do meu coração. Eu quero te amar incondicionalmente. Eu quero viver o teu amor na minha vida, no meu coração. Eu quero viver, sim, Senhor, os sacramentos. Sabe como, irmão, que nós damos uma resposta de amor? É obediência. Se Jesus deixa a igreja, se dentro da igreja deixa os sacramentos, e se nos sacramentos nos ensina a viver a comunhão, ao batismo, a Eucaristia, a Crisma, a anunciar o Evangelho, ao sacramento do casamento, cada sacramento é a unidade com Cristo. E se eu deixo de lado a comunhão eucarística, eu estou deixando de cumprir o que Deus nos pede, Ele em primeiro lugar.
E aí eu quero dizer que não, eu amo a Deus, mas do meu jeito. Amar a Deus do teu jeito não é amar a Deus. Aí você está amando o teu jeito de ser. Para você amar a Deus, dar uma resposta para Deus, você tem que fazer o que Ele te pede. E não do jeito que você quiser, a hora que você quiser eu falo com Deus, a hora que eu quiser eu amo a Deus. Isso não é amor. Amar é ágape, é amor extremo. É aquele momento que você está cansado, não, eu vou na missa, porque eu vou lá para estar na presença do meu Senhor. Eu vou lá para ouvir a voz dele, a palavra dele, e vou trazer para a minha vida, e vou viver na minha casa, na minha família. Isso sim é viver o amor. Isso sim é amar a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Que teu Espírito Santo nos conduza. Que a tua palavra seja viva e verdadeira hoje e reta no nosso coração. E o que eu possa dizer, eu que tenho que amar a Jesus. É este amor que é o amor que vai me dar um testemunho de vida. É este amor que vai direcionar o meu coração para anunciar o Evangelho. Primeiro, para mim. Segundo, para minha casa. Terceiro, para aqueles que se aproximem perto de mim. Sinta a presença de Deus. É isso que eu desejo, Senhor. Com palavras, com gestos, com atitudes, toma conta do meu coração. Sabe, irmãos, eu vi assim Jesus como um oleiro e nós sendo aquele barro na mão de Jesus, assim, mas ele modelando. Mas ele dizia que só tem um jeito disso acontecer. Se você se entregar para ele e deixar ele te modelar. Porque a dureza do coração é como essa argila endurecida. Não tem como. Não tem como. É isso que diz a palavra. Pela dureza desses corações, pela dureza do coração e pela incredulidade, eles não conseguiam enxergar verdadeiramente a graça na vida deles, que é Jesus ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus.